Fala galera, tudo bem? Alguns dias atrás eu estava assistindo uma pregação do André Fernandes, Como Suportar as Pressões. E essa palavra falou muito comigo. Se a gente fizer uma análise, nós somos pressionados diariamente. Pressionados pelos nossos inimigos, pressionados pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelas pessoas que nos amam, pressionados a prosperar. E a pressão não é necessariamente algo ruim. Por que não é algo ruim, Thiago? Porque ela nos tira da zona de conforto. Eu queria contar um pouco para vocês do meu testemunho pessoal, Por muitas vezes já passei por situações onde fui pressionado, onde pessoas me difamaram, falaram da minha pessoa, colocaram títulos a mim que nunca existiram. E às vezes a gente fica chateado, a gente fica triste. Mas nessa mesma palavra ele falava assim, que não devemos dar ouvido a quem não nos dá destino. E isso me fez refletir muito. Não é o que falam de mim, mas sim quem fala. Quem falou a respeito do Tiago? Foi o próprio Deus, que falou que eu seria uma pessoa abençoada, uma pessoa que iria trazer a palavra de Deus, que através da minha boca, da minha pessoa, eu seria a boca dele aqui na terra, resplanderia a face dele aqui na terra. E foi isso que me fez pensar muito, me fez refletir. Não nego, fiquei triste por ouvir algumas coisas, mas Deus cura, Deus tira essas inverdades com o tempo. Eu estava avaliando a passagem onde Paulo ele está no mar e o seu barco afunda. Seu barco afunda, ele vai nadando até uma ilha. Chegando nesta ilha, ele busca gravetos, ele busca lenha para fazer uma fogueira, e nisso uma cobra acaba picando ele. E os moradores daquela ilha dizem, olha, esse homem é amaldiçoado, ele vai morrer. A cobra vai matar ele, ele saiu de uma tempestade. Mas Paulo não dá ouvidos à multidão. Paulo está preocupado com o chamado dele, que ele tinha que ir para outros lugares pregar o evangelho, anunciar o evangelho. No outro dia, nessa mesma localidade, Paulo vivo, as pessoas chegam para ele e falam, você é Deus? E trazem os enfermos daquela localidade para que Paulo ore. Inclusive o líder, ou o cacique, ou assim posso se chamar, traz seu pai que está enfermo para que Paulo ore e Paulo cure. O que isso me fez refletir? Que a mesma mão que foi ferida foi a mão que trouxe cura. Agora imaginem vocês, se Paulo tivesse dado ouvido à multidão, a hora que a serpente o picou, ele teria parado. No outro dia, não teria curado. E o que me leva a refletir também, que os lugares onde eu sou humilhado são os lugares que Deus mais vai me usar para trazer cura. E essa reflexão me deixou feliz. Às vezes a gente fica chateado, porque enfrentamos alguns gigantes. Mas vamos avaliar uma história aqui bem famosa na Bíblia, a história de Davi. Davi, quando se depara um gigante indo levar alimento a seus irmãos, ao invés de ver um problema naquela ocasião, ele vê uma oportunidade. E ele vai lá e mata o gigante, mata Golias, e tem toda uma bonificação do rei naquela época. E o que isso nos traz de reflexão? Que os gigantes, eles nos levam a próximos níveis. Os gigantes tiram a gente de lugares naturais, para lugares sobrenaturais. Se a gente voltar ao que eu estava falando ali, às vezes a gente fica preocupado com o que as pessoas falam da gente, com que isso estão difamando, Mas o problema não é o que falam de mim, O problema é quem fala de mim. Então, quem é que me traz as palavras, É Deus. Eu não devo ligar para o que as pessoas falam. Se a aprovação é o que nos move, a rejeição é o que nos para. Se na primeira fagulha de rejeição
a gente desanimar, a gente vai parar e vai deixar de levar o evangelho, de curar pessoas, de trazer uma palavra de conforto. Nós não dependemos das quantidades de pessoas, né? E nem de aprovação. Nós dependemos da palavra de Deus, unicamente e exclusivamente. Existem alguns livros na Bíblia que nos trazem esse conforto, né? Como Salmos 34:9, descansa no Senhor, espere nele com paciência. Salmos 34:8, procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Pessoal, o que podemos trazer como reflexão nessa palavra, né? Que a pressão, o problema, o gigante, ele é do tamanho que a gente enxerga aí. Se nós não temos um Deus, aí sim nós temos um problema. Se nós não temos Deus, a doença vira um problema, a falta de dinheiro vira um problema, a enfermidade vira um problema. Mas se temos Deus, o problema não é nada. Então, pessoal, eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês e pedir a Deus que ilumine a todos, que Deus traga bênçãos sem medidas para você e sua família, e não deixe que os gigantes, as pressões e os problemas te parem. Amém? Deus abençoe.